Bom, gente, muito boa noite a todos e a todas que acompanham aqui a TV Fórum. Começa agora mais uma edição do Fórum Global, o seu programa semanal aqui na Fórum sobre política internacional. No nosso programa de hoje, gente, a gente vai falar sobre diversos assuntos. A nossa pauta está extensa. Foi uma semana agitada, teve Bolsonaro pedindo para Joe Biden ajudá-lo a vencer as eleições contra o ex-presidente Lula. Essa vai ser a nossa pauta principal por aqui. Entender o que isso significa, né? Essa sinalização aí de golpe, né? O que os Estados Unidos têm a nos oferecer, né? Então, eu já quero dar boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui no chat. Boa noite ao Libório, boa noite Maria Angélica Cudibelli. Diga de onde vocês estão acompanhando a gente. Além disso, gente, repercussão internacional do caso Dom Phillips e Bruno Pereira, esse desaparecimento que a gente ainda está ainda não se descobriu onde estão esses corpos, né? Ainda tem uma divergência do que aconteceu com os dois. Tem Cúpula das Américas, né, que vai ser nossa pauta principal. A gente tem um videozinho importante para mostrar, né, dos discursos, né, fazer um resumão do que aconteceu. Teve prisão de ditadora na Bolívia, gente. Jeanine Áñez, a ditadora, foi presa lá na Bolívia. E olha, essa prisão dela deixou um pessoal aqui no Brasil com medo, e a gente vai comentar também sobre isso. Né? Hoje, a nossa querida Ana Preste não está conosco, né? Mas teremos a companhia da Vanessa Martini e da Natália Urban, que estão aqui conosco no Fórum Global Diversas Oportunidades, e a gente vai falar sobre todos esses assuntos e mais alguns outros, né? Então, eu queria já lembrar a todos e a todas que é muito importante que se inscrevam no nosso canal, deixe aqui um super sticker, um super chat, contribuam para a Revista Fórum para a gente continuar fazendo esse nosso jornalismo independente e de qualidade, né? E para isso a gente precisa do apoio de vocês. Temos aqui também pix@revistaforum.com.br, fundamental para nos ajudar. O Libório disse que fala da Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Praia da Pipa é maravilhosa. Maria Angélica Cudibelli disse que é de Ouro Fino, Minas Gerais. O Fred Dreyfus, da Ilha do Diabo. Ele disse que tá super lua de morango, né? O pessoal tá falando para olhar a lua, então acompanha fora e olha a lua, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, gente, eu vou pedir para o Guilherme colocar para gente um vídeo de um protesto que aconteceu lá na Bolívia, né? Em razão dessa prisão de Jeanine Áñez, dessa condenação que ela recebeu, né? Presa ela já estava, ela recebeu uma condenação de 10 anos de prisão por ter participado do golpe, por ter usurpado a presidência, tudo isso, e teve um protesto lá na porta do tribunal no dia do julgamento dela. Pedi para o Guilherme colocar aí para a gente o videozinho. Asesinos, nos vamos a quemar. Golpistas 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 asesinos, nos vamos a quemar. ¡Arre, arre, arre! 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 ¡Ahora es cuando, carajo! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Gente, protesto aí que fizeram contra a Jeanine Áñez, né? Queimaram Judas, né? Queimaram Judas aí na porta do tribunal. Gritos aí de o povo unido jamais será vencido, queimando os golpistas. A Bolívia nos deu uma aula de como lidar com golpes de Estado, né? A Bolívia aí conseguiu reverter o processo do golpe com muita mobilização popular. Depois de um período aí de quase um ano de golpe, a Bolívia conseguiu reverter esse processo. E se empoderar, o povo boliviano conseguiu dar uma resposta. E agora a gente tem a prisão desses golpistas, né? A condenação desses golpistas
muito importante esse processo que a Bolívia está passando, é de fato muito que a gente aprenda também sobre isso, né? O pessoal está aqui comentando, né, sobre a manifestação. Márcia Costa, boa noite. Belém do Pará, boa noite, Márcia. O Maurício Raidan, prisão para os fascistas de Bozo. Pois é, e eu queria puxar isso, gente, comentar um pouco sobre isso, né? Daqui a pouco a gente vai voltar a comentar sobre esse assunto com as nossas convidadas, mas eu queria já trazer para cá 2 tweets que foram feitos por pessoas que participaram do processo de golpe no Brasil contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, Sérgio Moro e Janaína Pascoal. Parece que eles ficaram um pouco com medo aí da prisão de Jeanine Áñez, o que poderia acontecer com eles, né? Janaína, então, declarou solidariedade a Jeanine Áñez, condenada a 10 anos, segundo ela, por nada, dizendo que cumpriu a Constituição do seu país, e aí provoca as feministas, os humanistas, é uma coisa assim surreal esse tweet de Janaína Pascoal, né? Enfim, nada muito diferente do que Janaína Pascoal é usualmente. E eu até mandei uma mensagem no Twitter, acho que ela não viu, questionando, né, aonde que Jeanine Áñez cumpriu a Constituição, gente. Em lugar nenhum, Jeanine Áñez usurpou a presidência. Jeanine Áñez era a terceira na mesa diretora do Senado Federal. Isso não coloca a Jeanine Áñez como na linha sucessória da presidência. Ela estava na linha sucessória do Senado. Então, não existe nada constitucional nessa usurpação que foi feita por Jeanine Áñez. Então, é um descaramento esse comentário da Janaína Pascoal, e o ex-juiz Sérgio Moro também deve ter ficado se tremendo, também fez um comentarinho desse, né? Disse que assumiu a presidência em virtude da renúncia de Evo Morales. Uma mentira, não foi isso que aconteceu. Foi presa e condenada com a volta do regime bolivariano, ainda que sob outro presidente. É uma presa política nessa nova América Latina. É uma canalice, né? Sérgio Moro falar de preso político. A Vanessa Martina já entrou, já queria pedir, então, que ela comentasse aí sobre essa repercussão do caso de Jeanine Áñez. Tá frio aí, Vanessa? Tá muito frio aqui, gente. Eu tô congelando. Tô aqui em homenagem aos bolivianos, com uma touquinha, esquentar as orelhas. Eu vi você comentando aí esse descaramento, né, da Janaína Pascoal. Acabei de sair de uma live e estava falando sobre o mesmo tema, né? E a gente terminou, tinha lá uma pergunta de um participante perguntando se o Brasil fosse um país sério, se o Temer não deveria ter o mesmo destino de Jeanine Áñez. Não só o Temer, o Moro, a Janaína Pascoal, toda essa turma devia ser julgado aqui no Brasil também e ter uma condenação, né, à altura do dano que causou ao país. Quantos empregos, quantas pessoas na miséria, fome, petróleo caríssimo, enfim, toda a perda de poder aquisitivo que a gente tem no Brasil por culpa de uma galera aí que se arvorou, donos, né, do país, e fizeram um grande estrago. Por sorte, nossos irmãos colombianos eles não deixaram, né, por barato isso, estão fazendo aí todo o processo. E é muito interessante isso que você estava dizendo, peguei um pedacinho, finalzinho, a respeito da questão constitucional, né, que ela usurpou o poder, ela chegou como se autoproclamou presidenta, ela era a segunda vice-presidente do Senado, ou seja, ela só era líder da minoria, não era nada, ela não está na linha sucessória. Então ela se proclama presidente do Senado, vai. Porque antes dela tem o presidente do Senado, a primeira vice-presidente, ela era a segunda. Enfim, e aí então agora ela está punida, mas ainda resta o julgamento sobre o massacre de Sencaba e Sencata, que mais de 22 pessoas, né, porque a gente sabe, morreram nesse massacre, quando o exército, a polícia, abre fogo direto, aberto, contra manifestantes que eram a favor do ex-presidente Evo Morales. Esse processo foi tão violento, eu não sei se a gente consegue ter a dimensão aqui no Brasil, porque a imprensa comercial é isso, né? Como vão na linha, a imprensa comercial vai na linha de Janaína Pascoal, de Sérgio Moro, mas foi tão violento esse processo que recentemente eu estava ouvindo uma entrevista do Garcia Lineira, que é o ex-vice-presidente do Evo Morales, né? Saiu com ele para o México. E aí parece que é um livro que o Obrador está lançando, ou vai lançar, algo assim. E aí o Obrador conta como foi a saída do
do García Linera e do Evo Morales da Bolívia. O piloto, ele é um general de alta patente, né? A pessoa que pilotava o avião, ele teve um enfrentamento de sair na porrada com os bolivianos, porque queriam impedir de qualquer jeito que o avião levantasse voo. Já saindo, quando por fim o cara desceu a porrada no outro, olha o nível, desceu a porrada, quando o avião consegue, então, subir, mísseis são disparados. Tipo, não é míssil igual o russo, né? Enfim, outros mísseis são disparados. E aí o García Linera conta, né, ele contando nisso, que ele sentiu, mas ele achou que era uma turbulência, porque o comandante ainda teve que fazer manobras no alto, assim, uma coisa absolutamente violenta. Então, queriam abater o avião do Evo Morales em pleno voo, para ele não sair de jeito nenhum da Bolívia. Tem também toda aquela patifaria que foi, os países fechando espaço aéreo, não querendo que o avião sobrevoasse. Então, o que o López Obrador fez foi realmente salvar a vida do Evo Morales numa operação assim super de cinema, né? Isso para a gente ter noção do perigo, né, do risco e da violência que foi esse processo. E agora os bolivianos tentam trazer a verdade e a justiça, e como a gente sempre fala, para que isso nunca mais se repita, né? Para que os golpistas do futuro tenham medo, pensem que não vai ficar tudo bem, né? Que eles não vão sair ilesos de uma barbaridade, de um crime tamanho como esse. É o mínimo, né, Vanessa? Não deixar impune é o mínimo, né? Ainda tem muita coisa de reparação a ser construída. Acho que o governo Luiz Arce tem conseguido avançar um pouco nesse debate, né? É muita coisa para ser construída para que não se repita esse episódio de golpe, que foi um golpe que a gente não imaginava ver, né? No século XXI, a gente não imaginava ver um golpe dessa magnitude, né? Um golpe militar de fato, né? A gente viu o golpe em Honduras, a gente viu o golpe no Brasil, a gente viu o golpe no Paraguai, mas a gente não imaginava ver um golpe tradicional, entre aspas, né? A gente teve um processo de um pseudo-golpe lá no Equador, que foi uma traição, um infiltrado que tomou o poder, mas enfim, não era golpe. Um processo aí muito estranho, mas que não foi golpe. E a gente logo depois, a gente teve aí na Bolívia, né? Justamente dois dos países que mais tinham construído mecanismos, né, para tentar se preservar de possíveis golpes institucionais. Então, que fizeram mudanças mais profundas, né? Enfim, isso aí eu acho que é um outro debate que a gente tem para travar, né? Mas eu queria, então, lembrar, né, que como é que foi essa decisão, só para colocar aqui na tela, que eu comentei meio por alto. Então, a Bolívia condenou Jeanine Áñez e a cúpula das Forças Armadas. Até hoje, gente, confesso para vocês que uma hora eu falo Áñez, uma hora eu falo Áñez, então eu sempre fico na dúvida de qual é a pronúncia correta. Eu acho que é Áñez, mas enfim, foi condenado aí por 10 anos, 2 ex-comandantes também foram. Vanessa, você sabe como é que está a situação de Luiz Fernando Camacho? Ele é governador de Santa Cruz e também vai ser investigado, né? Junto com a Áñez, a Áñez está com um processo mais avançado, mas também serão investigados Tuto Quiroga, Samuel Medina, Carlos Mesa e o Camacho, e vejam, Almagro. Rufem os tambores, porque eles também querem investigar a participação de Luiz Almagro, o secretário-geral da OEA. Isso é muito legal, porque o Almagro ele está dando golpes, incentivando golpes, está fazendo a sorte de coisa toda. E assim, quem julga o julgador, né? Então ele está desde um ponto de vista de uma organização supranacional, a mando dos Estados Unidos, isso a gente sabe, mas apesar de a gente saber que isso é assim, não digamos, oficializado que isso é assim. Não é que os Estados Unidos mandam oficialmente. Mandam de fato, mas não é que mandam oficialmente. Então, assim, quem condena o Almagro por tudo que ele tem feito aqui na América Latina? Essa é uma questão, uma discussão super relevante desde o meu ponto de vista. Então, também está na listinha deles o Almagro. E lembremos também que o Maurício Macri
não está na lista de quem vai ser investigado, pelo menos não na lista que eu vi, mas a Bolívia já está com um processo bastante avançado de revelar como é que foi o processo, o que esteve por trás. Então já se descobriu, já se encontrou, inclusive, as armas com o lote, acho que é lote que fala de arma, sei lá, vindo da Argentina. Então, isso já foi encontrado. O Alberto Fernandes já veio a público pedir desculpas, dizer que sente muito, que dói né, no povo argentino as mortes que foram causadas na Bolívia. E a parte que ainda falta ser revelada é a participação do Brasil, a suposta possível participação do Brasil também nesse processo, porque há vários indícios de que o Brasil também teve participação aí. Só um outro breve comentário, perguntaram aqui, alguém comentou a respeito da prefeita que foi, como é que eu poderia dizer, linchada praticamente em praça pública, é a Patrícia Arce. Ela é uma mulher indígena, teve seu cabelo cortado, e quando a gente imagina uma boliviana, a gente sempre pensa num cabelo comprido, uma característica indígena, tradicional. Então, elas têm esse cabelo comprido, então cortaram o cabelo. Imagina para uma mulher ter o cabelo cortado, assim, é uma coisa absurda, nível de violência. Então, cortaram o cabelo dela e pintaram ela com várias cores e deixaram ela amarrada num poste. Assim, a violência simbólica terrível. E essa violência foi muito direcionada a mulheres, a indígenas, a pessoas de cores, né? Assim, pessoas racializadas. E nesse processo, depois desse processo, teve um tipo de justiça que foi a justiça do povo, que a elegeu senadora. Então, de certa forma, né, não que não que apague o que ela sofreu, longe disso, mas teve um tipo de reparação ao colocá-la aí como senadora, né? Mas foi assim uma brutalidade. Assistir aquele vídeo assim é um negócio que eu não recomendo, sinceramente. É dureza. Ela, depois que ela foi eleita, só para levar, ela teve aqui na Fórum uma vez, uma entrevista, acho que foi no Fórum Café, foi com o Plínio, estava lá eu também. Bem legal para quem quiser procurar aí na página da Fórum. Teve uma entrevista dela com a gente aqui na TV Fórum, foi bem bacana. Tem tempinho, né? Porque foi quando ela foi eleita. Ela foi eleita aí junto do Luiz Arce, que não são parentes, apesar do mesmo sobrenome, não são parentes. Eu queria passar aqui nos comentários rapidinho, Vanessa. A Verenice Ferreira deu boa noite. Bruno Cruz mandou um oi aqui. A Aparecida Miquete, boa noite a todos vocês de Minas Gerais. O pessoal comentando aqui sobre a prefeita, né? Sobre a Patrícia. A Suzy mandou aqui um super chat aqui para a gente. Muito obrigado, Suzy. Isso é muito importante, esse apoio para a gente é fundamental. Então, já quero aproveitar e lembrar a todos e a todas, né? Quem entrou agora, quem não deixou o like, gente, deixa o seu like, é gratuito, não custa nada e é muito importante para a gente. É claro, inscrever-se no canal, quem puder contribuir com super sticker, super chat ou valeu. Eu adorei essa história de valeu, que para quem assiste depois é a forma de contribuição preferencial. Se você assiste aos domingos, gente, é o valeu que você tem que deixar aí para a gente. A Natália, gente, tá? A Natália vai entrar aqui com a gente daqui a pouquinho, Natália Urban. Ela teve um problema para conseguir entrar, daqui a pouco ela está aqui conosco, mas eu já queria então avançar na nossa pauta, né? Já que a gente falou um pouquinho aí sobre participação de Argentina no golpe, queria puxar para o golpe no Brasil, né? O grande assunto da semana. Eu acho que foi dessa Cúpula das Américas, a gente vai mostrar daqui a pouco outros assuntos da Cúpula das Américas, mas eu acho que a notícia mais complicada dessa Cúpula das Américas, não sei o que você acha disso, Vanessa, é essa possível colaboração que Jair Bolsonaro buscou em Joe Biden para vencer Lula. Notícia da Bloomberg. A Bloomberg é muito próximo do Partido Democrata, então é uma fonte confiável, né? Alguém do Partido Democrata, né? Algum senhor grisalho do Partido Democrata deve ter vazado essa informação para a Bloomberg, até como uma forma, né, de preservar de alguma maneira o governo Biden, né? Porque a gente sabe que essas coisas não vazam à toa, ninguém vaza porque é bonzinho, né, Vanessa? Mas essa notícia aí chamou muita atenção para uma possível participação dos Estados Unidos em um golpe no Brasil, mais um golpe no Brasil, né? Não é em um golpe, em mais um golpe.
Vanessa, o que você achou disso? Eu confesso que eu fiquei bem surpreso, né? Com a cara de pau de Bolsonaro de ir na conversa com Biden, já chegar pedindo um golpe. Você vê que o Bolsonaro não tem limites. Quando a gente acha que ele chegou no ápice, ele consegue surpreender. Ele ainda consegue nos surpreender. É uma coisa assim. Cara de pau, eu acho que resume, mas eu acho que indica algo, sabe? Porque uma pessoa não chega num chefe de Estado do nada e fala: Oi, amigo, tudo bem? Você não pode me ajudar a dar um golpe ali no meu país? Então, isso me parece sinal de algo mais grave e que tem a ver com 2018 e que tem a ver com Donald Trump. Tudo supostamente, obviamente, não estou afirmando. Mas eu sinto um pouco esse indicativo, porque do nada alguém não chega do nada e fala, amigo, me ajuda a dar um golpe lá no meu país que vou perder a eleição. Então, eu acho que deveria... Quando teve a cúpula e quando se falou dessa reunião Biden e Bolsonaro, eu disse exatamente isso, que a gente deveria ficar atento, nós deveríamos ficar atentos à imprensa americana, né, dos Estados Unidos, porque aqui não ia sair informação interessante, e saiu na Bloomberg. Então, eu acho também que vazarem, como disse a Ana Prestes, foi uma vacina para dizer, olha, não temos nada a ver com isso. E não porque o Biden goste muito do Lula, ou do Brasil, ou de qualquer coisa que seja. É que ele não gosta do Bolsonaro. Então, é por isso que essa história de golpe no Brasil ela é muito complexa, porque ela é multifatorial. Não sei se teria apoio dos Estados Unidos. Parece que não, né? O Biden... Porque se não fosse para não dar apoio, ele não teria vazado a informação, porque a reunião foi fechada, né? Então, o cara teria ficado na dele, teria falado, não, por favor, não me coloque nessa, mas vazar a informação parece algo do tipo assim, não vamos nos meter nesse caso. O Lula já foi presidente, então eu acho que o Partido Democrata está mais cuidadoso com isso. Sem contar que os golpes que eles tentaram dar recentemente foram bastante complicados, né? O Juan Guaidó não é presidente nem da Venezuela, nem do Brasil, como sugeriram a porta-voz dos Estados Unidos, né? Quando perguntada sobre o Brasil, ela respondeu sobre o Juan Guaidó. Então, o Guaidó não é presidente aqui, nem na Venezuela, nem em lugar nenhum, e os caras seguem alimentando essa fake news. E que mais? No Equador, foi um tiro no pé, né? O Lenin Moreno foi péssimo, não conseguiu se consolidar, agora o Laço tá mal também. Então, talvez eles tentem outra estratégia, me parece que é por aí. Agora, com relação a Bolsonaro, por sua vez, não me parece que esse pedido tenha sido só para o Biden, né? Vai saber com que outras pessoas ele anda conversando para fazer esse tipo de pergunta. Temos que ficar atentos, porque o Bolsonaro é capaz de tudo, vai tentar tudo. Agora, a questão é, os Estados Unidos vão apoiar essa aventura? Eu acho, nesse contexto, que não. Mas nunca é de se suspeitar, né? Também é interessante ver antes o que vai acontecer na Colômbia, porque os Estados Unidos são muito presentes na Colômbia. O Gustavo Petro se recuperou nas pesquisas, então que tipo de coisa pode acontecer, que tipo de manipulação pode ocorrer no país para tentar tirar a cadeira do Petro, né? Então, eu acho que daí também a gente tira um pouco de como vai ser a eleição brasileira. Como a gente tem falado aqui sempre, né, Vanessa, o que acontece na Colômbia vai impactar nas eleições do Brasil, a gente tem que ficar de olho muito, muito aberto, né, os olhos muito abertos, porque não, nada é por coincidência aqui na América Latina, né, a gente sabe muito bem disso. Isso que você falou de não ser só com Biden, né, me fez eu pensar logo nisso, né, de que ele pode estar conversando com o Duque, ele pode estar conversando com esse cara aí que está surgindo, que diz que não quer ser intervencionista, né, que diz que não quer se meter na Venezuela, mas a gente sabe que quando assume o poder, a coisa muda um pouco, né? Não, mas falando... ele já falou com o Trump. Exatamente. O Trump queria colocar, né, queria invadir a Venezuela, tem lá no livro do Blinken, né? Não, esqueci o nome
De um ex-assessor. Eu acho que é. Fogo e Fúria? Eu acho que é esse. É o... De um ex-assessor dele que lançou... Michael Wolff. Não, acho que não é esse não, então. Não é esse? Um que foi lançado... Era um secretário do Trump que saiu e revelou Bolton. Acho que é o John Bolton. Ah, claro, o Bolton. Sim. É que vocês Ele estão vendo lançou que eu esse livro. favorita. Mas já contava que ele queria invadir a Venezuela de umas maneiras assim absurdas, considerava a Venezuela parte dele. Imagino que ele não poderia fazer no Brasil, com apoio dos militares e com apoio do Bolsonaro, né? Não que o Bolsonaro seja um grande líder, né? Mas é perigoso. Mas a questão... Não, desculpa, é uma piada, na verdade, mas é séria. É que os Estados Unidos, eles acham que tudo que tem para baixo do México é o sul do México, assim, tipo, então, Juan Guaidó, Brasil, Buenos Aires, tudo a mesma coisa, não tem distinção. Aí eles acham que, bota lá um tanque, o negócio, vai, entra lá. É isso. Eu queria lembrar, já falando de Guaidó, tem um vídeo que saiu essa semana, que foi um vídeo bem curioso, que mostra, né, como o Juan Guaidó é querido na Venezuela, né, como o Juan Guaidó é bem recebido pela população, e já que a gente falou sobre, né, Juan Guaidó que não, quase foi a culpa das Américas, né, não sei por que não convidaram ele dessa vez, outras vezes já chamaram ele para esses eventos, né, dessa vez Juan Guaidó não deve ter tido visto aprovado, mas tem um vídeo com o Juan Guaidó tentando almoçar em um restaurante na Venezuela. Juan Guaidó, né, Vanessa, que até hoje não respondeu aonde foi parar o dinheiro da ajuda humanitária que ele recebeu, né? Então, esse descontentamento tem motivo também, né? Não, é um absurdo o que acontece com essa questão do Juan Guaidó. Primeiro que olha só, a embaixada do Canadá se solidarizou com o Guaidó, o presidente interino da Venezuela. A essa altura, alguém considerar que Guaidó é presidente de alguma coisa, ele não deve ser presidente nem do prédio dele, né? Síndico do prédio. É muito grave. E, assim, eu fico me perguntando também quando é que a Venezuela vai fazer esse processo de reparação e justiça e de investigação do Guaidó. Eu acho que eles estão tentando deixar... Estou especulando. Estão tentando deixar a poeira baixar, porque, né, seria Imagina, prender o Guaidó, prender o presidente interino do país. Mas eu acho que é importante também a Venezuela fazer esse processo de reparação e que o Guaidó responda na justiça. Guaidó, Leopoldo Lopes, o próprio Capriles e toda essa corja de oposicionistas que o que conseguiram fazer foi destruir o país, entendeu? É um crime, mas é um crime imperdoável o que eles fizeram, com a ajuda dos Estados Unidos, do Almagro, novamente, que é isso, né? Quem pune o Almagro, e da comunidade internacional. Boa parte dela embarcou nessa aventura, e é isso, o prejuízo para os cofres dos venezuelanos, para o povo, para os cidadãos venezuelanos é enorme, e precisa alguém arcar com isso, né? E as movimentações violentas que foram feitas também, né? Tudo muito grave. Queria dar uma boa noite para a Natália Urban, que está aqui conosco. Natália, queria te ouvir um pouquinho sobre esse acordo aí, essa conversa entre Jair Bolsonaro e Joe Biden. Como é que você viu a repercussão disso, né? A gente comentou agora um pouquinho sobre essa notícia da Bloomberg. E aí, teremos golpe com o apoio dos Estados Unidos, mais um golpe com o apoio dos Estados Unidos no Brasil? Boa noite, Lucas. Boa noite, Vanessa. Desculpa que a demora. Eu tô num hotel, tive um monte de problema. Me deram um quarto com uma pessoa que já estava no quarto. Enfim, todas as confusões aqui. Mas olha, em relação a essa coisa do Biden, eu vou falar o que eu já tenho falado, que qualquer acordo que vai acontecer não vai ser costurado pelo Bolsonaro, e sim vai ser costurado diretamente entre militares, e não vai ser com o Biden.
a gente sabe, vai ser com a CIA, vai ser com o Departamento de Justiça, vai ser com a FBI. O Biden, e eu não estou sendo etarista, não é nada, mas o Biden está senil, ele não está em plenas capacidades de tomar nenhum tipo de decisão muito séria. A gente sabe que, principalmente em relação à política externa, quem tem tomado mais essas decisões em relação ao tom que os Estados Unidos têm que ter ou não, tem sido o Antony Blinken, né? Que, inclusive, eu vi que a Vanessa estava falando do Guaidó, o Blinken reclamou, né, que o Guaidó estava sendo vítima de hostilidade, violência promovidos pelo governo da Venezuela. Então, quer dizer, o Blinken que, né, tem jogado, né, na política externa dos Estados Unidos. Então, se qualquer coisa for acontecer ou tiver que acontecer, isso não vai vir por conta dessa reunião simbólica, porque foi uma reunião simbólica. Em 30 minutos você não vai resolver um golpe de Estado, em 30 minutos você não vai forjar uma aliança, principalmente vindo, né, do histórico que Bolsonaro ou que a ala que o Bolsonaro representa, né, ou diz representar, né, tem junto com essa administração dos democratas nos Estados Unidos. Então, eu acredito, assim, 100% de que qualquer coisa, se viesse a acontecer ou se a gente começar a ver, não vai ser por conta de aliança costurada pelo Bolsonaro, e sim dos militares que usam o Bolsonaro muitas vezes para, né, ter os interesses deles atendidos. Mas a gente sabe que, em si, pessoalmente, o Bolsonaro não tem esse tipo de capacidade de gerenciamento de relações internacionais, ele não tem nenhum tipo de feeling. Ele foi, eu acredito que até poucos meses atrás, ele estava falando para a mídia que ele não acreditava, inclusive ele falou isso para emissários do Biden viajando do Brasil, que ele não acreditava na idoneidade do processo democrático dos Estados Unidos. Então, assim, eu não acredito que qualquer coisa saia por conta daquela meia hora. Se tiver que acontecer, é por conta justamente desses militares. Mas isso não significa que a gente tem que ficar descuidado ou a gente tem que ficar desligado, né? Eu já aqui estou tentando mobilizar com o pessoal aqui do exterior, né, com os políticos, com o pessoal da esquerda internacionalista, falando, olha, os militares estão fazendo, né, estão dando muitas ameaças, e essas ameaças eles não estão fazendo ao léu. Eles têm as costas quentes e a gente ainda sabendo, né, uma coisa que eu até queria perguntar para a Vanessa, aproveitar que ela está aqui, se ela não vê um perigo, né? Porque a gente vê que na Colômbia o engenheiro Rodolfo apareceu do nada. E em 2 semanas, né, antes do primeiro turno, ele, né, disparou nas pesquisas. Será que a gente não tem um perigo no Brasil de ver a mesma coisa com uma Tebet, sei lá, alguma coisa do tipo? Eu super acho. Não sei se seria a Tebet, teria que ser uma figura mais outsider, mas está aberto ainda. A questão é que o engenheiro Rodolfo, ele é independente, né? Ele não vem dos partidos tradicionais. E no Brasil a gente tem uma política de partido muito forte. Então é preciso sair de algum partido. Pode ser alguém do Novo, sei lá, de um partido desses com cara de outsider. Mas isso é interessante. Eu estava falando, eu não sei, acho que você chegou depois, estava falando para o Lucas justamente isso, assim, que a gente tem que observar o que vai acontecer agora na Colômbia, para justamente imaginar até onde os Estados Unidos vão querer pôr o pé. Por quê? Porque o Petro, a essa altura, ele é favorito de novo. Então, as últimas pesquisas, a pesquisa do Instituto Inhanhas, uma coisa assim, indica uma queda, né? Então, o Rodolfo faz uma curva ascendente e agora ele está decrescendo, né? Agora, que tipo de manipulação pode acontecer nessa eleição? Pode ter de tudo, pode ter não, né? Na Colômbia tem compra de voto, tem manipulação, tem coerção de você impedir que pessoas cheguem até as urnas, tem várias coisas. Agora, essas coisas vão ser o suficiente em tamanho relevante para impedir a vitória do Petro? E que mais? Que outras coisas?
eu estou publicando um vídeo agora que, coisa de 2 minutos, só analisando a capa, né, a home de um site que está publicando uma denúncia de que aqueles jovens que atuaram nos protestos, né, nas paralisações de 19 e 21, que esses jovens estariam orquestrando um protesto violento em Bogotá para botar fogo, destruir, fazer um novo Bogotá caso o Petro não ganhe as eleições. Então, assim, os meios de comunicação vão esquentando o tema, já soltaram vídeos do Petro e tentaram criminalizar o exercício da política, porque nos vídeos que foram divulgados não acontece nada além de uma comunicação política, de como você atacar o outro, ou atacar no sentido de desestruturar a proposta dele, de tentar desfazer a imagem dele, né? No caso, era o Fico, o candidato. Então, vazaram isso como se fosse um grande escândalo. E o escândalo, na verdade, foi que durante 9 meses os caras fizeram escutas, espionaram toda a campanha do Petro, né? Enfim, então são várias coisinhas que vão acontecendo na Colômbia, fora o fato de que o Hernandes ele venceu as eleições com o WhatsApp, igual o Bolsonaro. Então são todas essas coisas que fazem a gente ficar muito de olho. Agora, um golpe no Brasil, né, um golpe tradicional, tipo Bolívia, que a gente falava antes, da questão da Anis, tipo Bolívia com militar, eu não vejo os Estados Unidos se meterem nisso agora por uma questão de não tem, os caras estão metidos na Rússia, como é que na Ucrânia. Não vejo eles com força nesse momento, nem força política. Olha o que foi a Cúpula das Américas. Então, eu tenho algumas dúvidas com relação a isso. Assim. Por isso também que eu acho que o Biden já saiu com a vacina do tipo, olha, o Bolsonaro aqui pedindo golpe, tô fora, não venham com essas, né? Vanessa, eu queria aproveitar e te perguntar, já que a gente está falando de Colômbia, as pesquisas colocam um cenário até apertado, né? Estava menos apertado, o Hernandes estava um pouco mais na frente, ele continua na frente, pelo menos nas pesquisas que eu vi, ele continua um pouquinho na frente, mas está apertado. Eu queria saber a sua avaliação. Eu vi hoje que teve uma declaração do Rodolfo Fernandes que gerou polêmica, né? Que ele compara a Virgem Maria às prostitutas, uma declaração um pouco esquisita, né? Bem esquisita. E isso parece que gerou muita polêmica. E eu queria saber como é que está essa reta final de campanha, né? O segundo turno já é agora, né? Queria saber quais são as expectativas, o que você acha que pode acontecer nesse domingo, né? Pode acontecer tudo. Não, a minha avaliação é a seguinte: as pesquisas elas têm que ser olhadas como tendência. Tenho repetido isso como um mantra, praticamente. Principalmente na América Latina, nos outros países que não o Brasil. No Brasil, as pesquisas elas tendem a acertar mais, então na última reta, ali na reta final, elas se ajustam para ficar mais parecida. Claro que antes eles vão manipulando dentro da margem de erro e tal, mas não vem ao caso. Na Colômbia, o que acontece? As pesquisas, o pessoal falou, as pesquisas erraram. As pesquisas não erraram exatamente, elas jogaram a margem, elas jogaram a tendência. Só que a IANHAS, que é eles chamam de a grande pesquisa, porque é de vários meios de comunicação juntos. Então, essa pesquisa, ela está dando uma grande vantagem para o Petro, uma vantagem de quase 10 pontos, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma vantagem grande, uma vantagem significativa. Vai ser tudo isso? Não acredito que 45 a 35 eles estão dando. Mas tem 13% de voto em branco, ou seja, branco essa aqui só está considerando os votos úteis, né? Só as pessoas que vão votar. Então, assim, o que acontece? A tendência mostra o Petro na frente. Não tem mais pesquisa. A última pesquisa foi lançada segunda-feira. Acabou, não tem mais pesquisa. Domingo, se não me engano. Algo assim. Deixa eu ver aqui. Um dia, segunda. Então, não tem mais pesquisas. As pesquisas acabaram. Esse é um grande problema, porque se fica uma semana inteira no escuro. Com relação ao Rodolfo, o que acontece? Ele, com o vazamento desses vídeos que eu comentei, vídeos da campanha do Petro, ele veio falar que ele sentia medo porque o Petro comanda uma quadrilha, foi para os Estados Unidos, Miami, ficar lá dizendo que está sendo perseguido. Bom, a estratégia da campanha dele é que ele não fale, que ele não apareça e que tudo que ele faça seja pelo... Ele é roteirizado, né? Ele lê, dá para ver que ele lê o TikTok dele.
Então, quando ele sai, ele é meio Bolsonaro nesse sentido. Quando ele sai do script, ele fala esse tipo de coisa. A declaração dele, primeiro, que é sem pé nem cabeça, mas ele coloca em pé de igualdade Maria, a mãe de Jesus, para os católicos, evangélicos, enfim, que acreditam Maria, mãe de Jesus, e ele cita, que fala, porque eu andei com Maria, com prostitutas, não sei. Ele faz uma colocação muito esquisita, como se Maria e prostituta fosse a mesma coisa. Isso gerou uma revolta, vocês podem imaginar, um país católico, né? Um país muito, muito religioso. E a própria Ingrid Bittencourt, que era candidata à presidência e que está apoiando o Rodolfo Fernandes agora nessa rodada, né, nessa segunda volta, ela teve que vir quase chorando a público, pedir desculpa e se esclarecer e dizer que não, ele foi mal entendido, mas assim, entende? Ele fala qualquer absurdo, porque ele não vai a debate, ele não é confrontado nos Estados Unidos, porque ele está respondendo uma denúncia de corrupção grave. Na verdade, ele já passou da fase de denúncia, né? Já é uma acusação mesmo. E aí, quando questionado sobre essa denúncia de que ele teria favorecido o filho em grandes contratos, quando ele era prefeito de Bucaramanga, ele simplesmente, ele até ia responder, porque é isso, ele é essa pessoa, ele não tem papas na língua, ele fala qualquer coisa. Os assessores interrompem. Imagina, entram no set de gravação e mandam parar a entrevista. Fala, não, é isso, já deu tempo, tal, e tiram ele de lá. Então, isso é gravado, e aí fica aquela situação assim. Cara, que isso? Então, quando ele não está totalmente, né, tutorado, ele é um perigo. Ele é uma bomba prestes a explodir, né? Será que ela volta? Aí, voltou. Eu queria... Natália, tá fechado o microfone. Microfone. Oi, gente, desculpa. Tá difícil aqui. Olha, eu queria passar rapidinho outro assunto que é para a gente comentar também. A Cúpula das Américas teve um discurso muito forte, que foi do Alberto Fernandes, e a gente tinha comentado já sobre como o Alberto Fernandes ia meio que representar o descontentamento de outros países. Eu queria que vocês passassem rapidinho. Tem um vídeo do Rogério Tomás, nosso colunista, falando sobre isso, e depois a gente entra comentando. Olá, pessoal do Fórum América Latina, é um prazer estar de volta aqui, e hoje eu vou comentar o discurso do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, na Cúpula das Américas, que aconteceu na semana passada. Recomendo que todo mundo, quem entender espanhol não vai ter problema, mas quem não entender pode assistir de todo jeito. Recomendo que todo mundo assista, né, para ser bem enfático, uma pequena aula de geopolítica, o discurso do Alberto Fernandes, que começou de forma muito dura, criticando a exclusão do evento de 3 países historicamente muito envolvidos nas relações internacionais, na integração da América Latina: Cuba, Venezuela e Nicarágua. Obviamente uma exclusão de caráter político. Ele criticou também a política intervencionista dos Estados Unidos e, particularmente, nos últimos tempos, utilizando a OEA, a Organização dos Estados Americanos, como gendarme, foi o termo que ele usou. Inclusive, ele pediu a reestruturação completa da OEA, começando pela saída do atual diretor, secretário-geral, que é o Luiz Almagro, um golpista criminoso, e o Alberto Fernandes pediu a saída dele e apontou para a OEA como responsável pelo golpe de Estado na Bolívia lá em outubro de 2019. Além disso, o Alberto Fernandes lembrou que o atual presidente Joe Biden era vice do Obama quando os Estados Unidos distensionaram as relações com a América Latina, mas especialmente com Cuba. Houve uma aproximação muito grande com a ilha caribenha, e o Alberto cobrou que os Estados Unidos cessem essa política intervencionista. Foi um discurso duro, mas bem simpático, bem no estilo do Alberto Fernandes, que eu recomendo que todo mundo assista. E claro, ele não deixou de mencionar a política interna da Argentina, apontou duramente para o ex-presidente Maurício Macri, que tomou o maior empréstimo da história do FMI, um empréstimo também que foi
concedido graças à pressão do governo dos Estados Unidos, no momento era o Donald Trump, um empréstimo que foi nitidamente político eleitoreiro para ajudar o Macri na sua tentativa de reeleição, o que acabou não dando certo. E só para terminar, lembrando, daqui a pouco mais de 20 dias o Chile vai entregar sua Constituição, dia 5 de julho está marcado para ser entregue o texto final da Constituição, que vai ser submetida a um referendo, a um plebiscito, em que a população vai dizer aprova ou rejeita, no dia 4 de setembro. Falemos mais sobre o Chile em breve. Um abraço e até a próxima semana, pessoal. Muito obrigado, nosso colunista Rogério Tomás. Natália, como é que você acompanha esse discurso, né? Uma cúpula da exclusão, Alberto Fernandes foi a voz de outros países que não estavam presentes. Como é que você acompanhou esse discurso? Olha, Lucas, eu vou ser bem sincera. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, né? Principalmente pela fala, nem tanto por ele ter falado por algo que já era óbvio, em relação à exclusão, né, de Cuba, Nicarágua e Venezuela, o que mais me animou foi ele ter falado da importância, né, do fim de Luiz Almagro, que eu acho que é o mais essencial e o mais urgente, né, vamos dizer assim, e algo que a gente não precisa nem falar que é utopia, e algo que não é impossível, né, uma canetada já resolveria. Eu acho que essa cúpula, apesar de todo para muitos um fracasso, né, para o intuito dela inicial, mas eu acho que foi um sucesso no sentido que talvez, né, essa cúpula marque o começo do fim da OEA, né. E eu acho que o Evo apontou isso, a gente viu recentemente o movimento que eu achei sensacional da Nicarágua, que não só expropriou, né, expulsou a OEA do país, mas expropriou o escritório deles e transformou em um museu dos crimes do império. As críticas, depois de tudo que aconteceu na Bolívia, principalmente, não dá mais para a gente defender, ou quem defendia, eu nunca defendi, mas não dá mais para quem defendia defender, não dá mais para a gente ignorar o papel que eles tiveram na tentativa de destruição de um projeto político popular, né? Então, eu acho que essa cúpula que é tão importante para a vida da OEA, para a vida política, ter sido tão falida do jeito que foi, e a gente está falando, claro, o Rogério foi falar do Fernandes, mas não foram só eles, né? O pessoal do Caribe falou muito da exclusão, o pessoal do Caribe apontou muito, de diversos países do Caribe, apontaram muito o caráter imperialista da OEA, apontaram muito a questão do papel dos golpes, etc. E agora a gente está vendo que as pessoas não têm mais medo, que as pessoas tipo perceberam que do jeito que está não dá para ficar. Então eu acho que o mais importante de todo esse discurso foi realmente ele ter apontado, falando assim, olha, se vocês querem que a gente leve isso, né, que vocês estão tentando fazer a sério, pelo menos tira o Almagro para mostrar que vocês estão dispostos a, sei lá, dialogar conosco, né? É isso, Natália. Bom, Natália, eu vou te liberar. Você está aí com confusões aí para poder se conectar com a gente. Agradeço muito a sua participação, mesmo com tudo isso, conseguiu entrar para falar aqui um pouquinho conosco. A gente conta a sua participação mais vezes, sempre está aqui com a gente. Esses dias era eu sofrendo nos hotéis aí, que não tinha conexão, não sei o quê. Sorte. Não, gente, o meu problema não era nem a conexão tanto, é que eles ficaram me trocando de quarto e eles me colocaram num quarto que já tinha uma pessoa. Quando eu entrei, tinha as coisas lá. E aí eu fiquei meio assim bolada, né? Falei assim: olha, eu sou uma mulher sozinha, eu não quero estar dormindo no meu quarto e entrar uma pessoa aqui, né? E aí o pessoal, não vai acontecer, toma aqui uns voucher, vem jantar de graça, vem fazendo isso aqui de graça. Falei assim, olha, mas não é essa questão, eu só quero poder dormir em paz, que amanhã cedo eu tenho que trabalhar, tenho que sair, por isso que eu tô no hotel. A pessoa, não, vai dar tudo certo. Então, rezem para ninguém entrar no meu quarto à noite, por favor.
Sorte aí, Natália. Muito obrigado pela participação. E aí, Vanessa, como é que você viu esse discurso de Alberto Fernandes e um comentário mais geral sobre a cúpula? Nossa, nosso horário já está indo, né? Nem percebi. Eita, bom, eu gostei disso que a Natália falou, né? É o começo do fim, oxalá seja o começo do fim dessa patifaria. Na verdade, eu defendo a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Eu acho que a gente só vai conseguir discutir os nossos problemas no momento que não tiver a presença dos Estados Unidos e Canadá, porque tem outros problemas, eles têm outras questões. Tem essa verve imperialista, então a gente precisa ter um fórum de debate real sobre os nossos problemas, sobre migração, sobre a questão de saúde, segurança alimentar, enfim, muitos problemas que são nossos, muito latinos e caribenhos, e que eles não entendem, não contribuem em nada. A Natália também comentou o discurso de alguns países, né, do Caribe, enfim, da Centro-América. E a Ana Prestes, ontem, no Roda Mundo, chamou a atenção para o discurso do presidente de Belize. É fenomenal o que ele fala na cara do Biden. É muito bom, porque, em resumo, assim, eu acho muito relevante o que ele diz, que ele fala o seguinte: bom, que é inadmissível não ter Cuba no evento. E ele usa essas palavras ótimas: inadmissível, imperdoável, inaceitável. Cuba, que ajudou tanto, né? Ele fala sobre a ajuda que Cuba sempre deu para os países, e ele fala que é imperdoável a ausência da Venezuela, porque a Venezuela tem um tipo de cooperação para a segurança, como é que chama isso? Dos combustíveis, para garantir aí o petróleo, enfim, energia, segurança energética, para a segurança energética desses países. E, em resumo, o que acontece? A Guatemala, por exemplo, que foi um país que tentou, por um período, ter um governo independente, um governo revolucionário, um governo que realmente tivesse a par dos problemas do país, a Guatemala sofreu um golpe de Estado por parte dos Estados Unidos brutal, terrível, dos mais terríveis que já existiu. Foi bombardeada, Nicarágua foi bombardeada. Então, assim, o que os Estados Unidos fazem aqui no Sul é gravíssimo, mas o que eles fazem na América Central e no Caribe é imperdoável, inadmissível. O Haiti, que é um caso que eu sempre gosto de citar, o que os Estados Unidos mandaram para o Haiti? Mandaram ONGs, falsas ONGs, e pegaram e desviaram esses recursos. Pesquisem aí a Fundação Bill Gates, Haiti, Fundação Bill Gates. Então, foi isso que eles entregaram para o Haiti, roubo, desvio das doações que foram feitas na época do terremoto. Mandaram tropas aí, usando o Brasil como espantalho, né? Mandaram as tropas para o Haiti, as tropas que diziam que era de pacificação, sendo que o Haiti não estava em guerra, o Haiti estava numa crise humanitária. Enquanto isso, Cuba manda médico, Cuba manda medicamento, Cuba manda vacina para esses países. Enquanto isso, a Venezuela manda petróleo e compra de volta alimentos. Imagina que loucura! Qual país que troca? Não tem comparação petróleo e alimento. E a Venezuela, ela faz essa troca, não é uma troca pecuniária, é uma troca para ter lucro. Ela faz uma troca para ter vantagens iguais entre os dois países, entre dois ou mais países. É a chamada Petrocaribe, um puta de um projeto incrível, um projeto sensacional, que ajuda esses países a se manterem. Países que ninguém está nem aí, que ninguém nem sabe onde está no mapa. Então, quando ele fala isso, me vem essa imagem assim, cara, que importante dizer isso. Claro que o Biden, né, não vai escutar, não interessa, mas eu acho importante nesse sentido. Eu acho que foi uma cúpula para desmistificar essa presença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são, neste momento, uma liderança aceitável, né? Eles estão muito questionados, a OEA muito questionada. Essa fala do Fernandes pedindo a saída do Almagro é imperativa, a saída do Almagro. Esse homem, ele é um criminoso, ele precisa ir para o Tribunal Penal Internacional. Os crimes que estão sob o guarda-chuva do Almagro, gente. E o cara sai por aí como se ele fosse um paladino da democracia. Que democracia?
Ele não tem moral para falar de nenhum país, de Venezuela, de Honduras, de Nicarágua, de nada. Ele não tem moral de Honduras. Ninguém fala de Honduras, aquele presidente absurdo que está lá, cometendo um genocídio praticamente nos presídios. Ninguém fala nada. Honduras é considerado... Honduras não, desculpa, confundi. Honduras é da Xiomara Castro. É de... El Salvador? El Salvador, obrigada. El Salvador, o Bukele. Não, Honduras é a Xiomara Castro, falei bobagem aqui, é que Honduras tem as caravanas de imigração e tá bom. Mas é isso, o que os Estados Unidos estão fazendo com os imigrantes, né? Usando o México aí também, usando o México, colocando o México praticamente não tem escolha, mas colocando o México para ser aí capataz dos Estados Unidos e impedir a entrada dos imigrantes que fazem caravanas para tentar chegar nos Estados Unidos e ter uma vida melhor, vida que os Estados Unidos está destruindo, né? Porque ao fazer essas guerras contra as drogas em Honduras, Nicarágua não, Vanessa, em Honduras, Guatemala, o que acontece? Ao fazer esse tipo de ação, os Estados Unidos conseguem fazer o quê? Incentivar ainda mais a atuação das maras, que são as facções perigosíssimas que atuam naquela região. E as pessoas não têm emprego, não têm comida, não têm saúde, não têm nada, vivem reféns de traficantes, narcotraficantes, e os Estados Unidos mandam bomba, bala, gás lacrimogênio, o que mais que eles mandam, entendeu? E nenhuma ajuda eficaz. E quando as pessoas tentam sair, então, e entrar nos Estados Unidos, também são recebidos com bomba, bala, tiro, cachorro. É isso. Não, e quando faz um acordo comercial completamente desigual, né? Surreal, enfim. Bom, gente, queria agradecer muito a participação da Vanessa. Vamos ficando por aqui por hoje. Não deu tempo de a gente falar sobre a repercussão dos desaparecimentos de Dom Phillips e Bruno Pereira, né? Repercussão internacional. Se a Vanessa quiser comentar brevemente, a gente pode também comentar rapidinho sobre isso. Eu acho que vale a gente dizer aqui que eu acho que é muito importante esse caso ter tomado a repercussão que tomou. Obviamente, só tomou essa repercussão, só ganhou esse destaque porque temos aí um jornalista do Guardian, um jornalista britânico, mas a partir desse caso a gente está descobrindo muitas coisas importantes e assim estamos olhando finalmente para uma região, Vale do Javari, que é uma região que está totalmente abandonada à deriva, onde não existem leis, onde os indígenas estão sendo todo o tempo ameaçados, coagidos, assassinados, maltratados, e o Estado brasileiro já não existe por país, né? Já não existe para São Paulo, já não existe lugar nenhum. Naquela região existe menos ainda, não existe cheiro do Estado, não existe sequer nada que se pareça com o Estado brasileiro. E está sendo tomado por quem? Pelo narcotráfico brasileiro, internacional. E é isso, quando duas pessoas tentam fazer aí, reportar e denunciar o que está acontecendo, são assassinadas e o Estado, de novo, não responde, né? Porque até agora o Estado, os indígenas que estão lá atuando estão fazendo as buscas, estão muito mais efetivos, logo vieram a público dizer que não tinha sido encontrado o corpo dos dois, quando estava aquele bafafá, aquela falta de informação, desinformação, e o Estado brasileiro demorou para responder e não sabia, então a Embaixada do Brasil diz uma coisa, o governo diz outra, o Ministério... Um absurdo que a gente tenha chegado nesse nível de desgoverno. A gente não tem um governo no Brasil. E não ter um governo no Brasil, por exemplo, para quem está em São Paulo, como é o meu caso, tem um significado. Tudo bem, a gente segue a vida sem governo. Agora, em outras regiões do país, como essa, não ter um governo significa a morte, porque significa que nada vale ali. Nenhuma lei, nenhum direito, nenhuma garantia, nada, absolutamente nada. É uma terra que está sendo disputada por todas as máfias possíveis, porque não existe uma salvaguarda do Estado brasileiro com relação a essas pessoas, estão completamente abandonadas ali. A situação é muito séria por lá, vamos continuar vigilante nessa situação, né? Enfim, não é de hoje que isso acontece, né, Vanessa? Mas esse caso tem uma repercussão internacional e é importante ser usado como uma bandeira para que outros casos semelhantes não se repitam, né? Bom, gente, vamos ficando por aqui. Então, eu queria agradecer muito a todos e a todas que nos acompanharam até o final. Queria lembrar também para a gente, quem não deu like ainda, gente, dos últimos minutos para deixar o seu like, se tornar membro, inscrever-se no canal, contribuir com o superchat, super sticker ou o valeu. É isso, gente. Muito boa noite a todos e a todas e até a próxima semana.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.